Esse participante do BBB falou que traiu a esposa mais de 8 vezes. Ele falou que traiu a esposa dentro da casa do BBB com apenas 24 horas de programa. Oi, sou a Sari, bem-vinda a mais uma fofoquinha de café da tarde pra você, não é? Vocês estão sabendo que o BBB começou e um dos participantes da Casa de Vidro, o Pedro, vou estar colocando a fotinha dele aqui, ele, em uma conversa com os outros participantes, com vários outros participantes, revelou que tinha traído a esposa e que era uma situação muito profunda, muito íntima. Aí, só que depois ele falou mais de 8 vezes com várias outras pessoas que ele tinha traído a esposa. Foi gritaria, foi confusão. E a gente tem também um relato de uma ex-namorada que deu um exposed nele, querendo desmascarar, como ela mesma disse, o novo Davi. Mas vamos pegar um resuminho dessa treta, como que ela se iniciou com a minha querida Letícia. Imagina você tá grávida, seu marido entra no Big Brother, e aí não o suficiente, na segunda madrugada do programa, ele fala pro Brasil inteiro e pra casa que você é corna, porque ele já te traiu, e aí como se já não fosse o suficiente, ele começa a chorar, falando, ela é uma boa pessoa, ela me perdoou, que não sei o quê. Não o suficiente, no dia seguinte, ele sai andando pela casa, e cada pessoa que ele tromba pela casa, ele fala que traiu você e que você perdoou ele. Lembrando, você tá grávida na sua casa nesse momento. Você não pode xingar esse homem. Por quê? Porque ele está preso dentro daquela casa. E aí não suficiente. Tem essa questão também, ela tá grávida, eu acho que tá tipo de 7 meses. Porque quando ele entrou na casa do Big Brother, ele disse que ele ia perder o nascimento da filha dele. Tal como o Pyong Lee. E aí ele falou isso, então, além de corna, né, mansa para o Brasil inteiro, porque você foi chifrada e te perdoaram, você também está grávida, não podendo lidar com o estresse na sua gravidez. Olha que coisa deliciosa, ó, maravilha de homem, que homão. E aí não o suficiente, porque dá pra piorar 10 vezes mais. Além dele contar pro Brasil inteiro e pra casa inteira que ele sentou H em você, ele ainda fala que você é uma boa pessoa por ter perdoado ele, mas que ele nunca conseguiria perdoar se você sequer estivesse conversando com outro homem. Porque ele precisa reafirmar isso pro Brasil, entendeu? E como se já não fosse o suficiente, ele ainda fala a seguinte frase: não, que eu sei fazer todas as tarefas domésticas de casa, só que eu não faço, porque minha mulher já faz. Amor, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu achei que eu não podia me irritar tão cedo. Eu achei que eu não podia detestar alguém tão cedo nesse Big Brother. Mas vemos aí que, né, esse curitibano aí tá, ó. Curitiba mandou representante. Ai, eu fico tão triste. É uma pauta, uau, polêmica. Mas é uma pauta que me deixa um pouco triste, porque essa questão... eu sei fazer todas as tarefas domésticas da minha casa, mas eu não faço porque minha mulher... Gente, a casa é de 2 pessoas, o casamento é de 2 pessoas. 2 pessoas têm que fazer. A mulher grávida, você vai lavar uma louça. A mulher grávida com a barriga deste tamanho, do seu filho, você não vai lavar uma louça. Tudo bem que ela não precisa estar grávida pra você querer lavar uma louça, né? Mas assim, você sabe fazer comida. Cara, você não pode... Você também mora nessa casa, sabe? Você... Não é só ela que mora nessa casa, não. Você também mora, faz alguma coisa. Ai, homem folgado me dá uma raiva. Homem folgado me estressa um pouco, sabe? E ele falando, a humilhação de ter que ver todo mundo do seu círculo social, tá vendo que você foi corna, né? Foi corna, já perdoou a mágoas passadas, né? Tem que fazer mais, né? Já perdoou, né? Não sei se ela tava grávida no momento. E também que se ele fosse corno, se ele te pegasse conversando com o homem, ele não te perdoaria. Então, as ações, as coisas, 2 pesos e 2 medidas, né? Você tem que, além de você, né, trabalhar uma cachorra na sua casa, trabalhar igual uma empregada, porque seu marido sabe fazer as coisas, mas ele não quer fazer, porque você já faz por ele, né? Você ainda não seria perdoada por uma traição, porque ele não te perdoaria. Ele traiu, ele pode te trair. Ele pode, qualquer coisa ele sobe a montanha com outro legendário, né? Ele pode te trair, mas você não pode trair ele. São 2 pesos e 2 medidas, né? Eu acho isso caricato, sabe? Das relações heterossexuais e heteronormativas, que é 2 pesos e 2 medidas. Eu posso trair ela, mas se ela me trair, não sei se eu vou perdoar. Amigo não, que eu não gostei de você. Não vou te chamar de amigo. Só, Só, que aí tem uma questãozinha, que
A esposa criou o Instagram muito recentemente, criou o Instagram este ano. Algumas pessoas estão achando que é uma jogada de marketing para a esposa dele também ficar, né, famosa. E não sei, fazer um tigre, talvez, um tigrinho lá, um tigrinho soltou a carta aqui, porque já tem até e-mail para contato no Instagram dessa esposa. Seria um jeito de alavancar a carreira dela junto? Vamos ver a opinião da Paola Biagione. Se eu estiver falando seu nome errado, desculpa, Paloma. Ela vai trazer um pouquinho mais detalhado desta teoria que não pode até não ser tanto da conspiração. Estão tudo julgando esse cara que tá no BBB falando que traiu a esposa, mas vocês não captaram a ideia dele porque o cara é um gênio, tá? Bastou uma olhada rápida no perfil da mulher dele pra eu ver que ela criou esse Instagram no começo desse ano, ou seja, faz tipo 2 semanas que ela criou o Instagram, colocou 2 fotos, sendo que uma é em collab com ele, pra pessoa entrar no perfil dele e encontrar o perfil dela a partir de lá. Aí na bio dela tem o arroba dele e também já tem um e-mail pra contato profissional. Então, tipo assim, se ela fosse realmente uma coitada de uma esposa que foi traída, que não quer ser exposta, por que ela tem um Instagram fechado que foi criado agora, 2 semanas atrás, que já tem contato profissional ali? Eles claramente se inspiraram na esposa do Buda lá de alguns anos atrás, que ficou super famosa, ganhou 2 milhões de seguidores depois dele falar mal dela. Falar mal não, né? Depois de toda aquela história que aconteceu no BBB, ela saiu como coitada e ganhou, tipo, muito seguidor. E aí agora eles fizeram um combinado entre ele e a esposa dele pra ela poder ganhar muito seguidor e ficar famosa aqui fora também. Pode ter certeza que trouxa não é ela, somos nós. Eu concordo. Essa teoria da conspiração pode estar certa porque ele tá falando isso, tá falando que traiu a esposa dele várias e várias e várias vezes. Tipo, pra meio que deixar na cabeça do público, pro público ir lá olhar pra saber quem é a esposa por causa dessa postagem collab. Só que neste meio tempo, ele não contava com a seguinte questão. Uma ex-namorada dele veio expor ele também, porque, né, ele tá do BBB, de um relacionamento que eles tiveram, que parece ter sido um pouco conturbado, quando ela tinha 13 anos e ele 22. Agora a gente vai ver os vídeos dela, né, expondo o que ele fez neste relacionamento. E se falarem, por que não expôs antes? Gente, antes ele não tava no BBB. Aí é a verdade, sabe? Se eu tiver um relacionamento, ele foi babaca comigo. Aí ele entra no BBB. Eu vou expor depois que ele entrou no BBB, tipo, a pessoa é anônima, vai expor a pessoa anônima, pra quê? Pra você ganhar um processo nas costas. Vem comigo mascarar o novo Davi Brito do BBB 26. Então assim, gente, tive um relacionamento ali de uns 2 anos com o Pedro, que está no BBB 26, e vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Então, gente, conheci o Pedro, era uma menina muito nova mesmo, ele já era mais velho, já tinha moto, já trabalhava, enfim. Quando eu conheci ele, gente, eu vou explicar bem certinho pra vocês conseguirem entender o que eu tô querendo passar. Quando eu conheci ele, era um menino muito trabalhador, ele era um menino pronto pra qualquer coisa que você pedisse, ele era pronto, ele tava ali, ele ia, fazia, acontecia, e não tinha problema. Ele sempre me contou e sempre comentava comigo que ele não teve um lar estruturado, ele nunca teve uma relação boa com o pai dele, com a mãe dele. Então ele meio que, tipo assim, não teve ali aquela convivência familiar boa. Com isso eu pensei, por que não dar uma família pra ele, já que ele não teve? Assim ele começou a ser melhor amigo do meu pai. Tudo eles faziam juntos. E até aí tudo bem, porque a gente tava num relacionamento e eu queria que o meu namorado se desse bem com o meu pai. Até que chegou um momento que a gente acabou tendo um problema com... Como que eu posso dizer sem expor? Porque eu não quero expor isso que aconteceu. A gente teve um problema ali com a justiça, vamos dizer assim. Nisso que nós tivemos esse problema com a justiça, meu pai saiu de casa. E eu saí de casa com o meu pai porque eu queria continuar tendo meu relacionamento com o Pedro. Minha mãe e os meus irmãos não eram a favor desse relacionamento. E, gente, não é porque eles simplesmente começaram a odiar o Pedro. O Pedro, ele era um menino que trabalhava até tarde. Então, depois que ele saísse do trabalho, ele sempre ia pra minha casa toda noite. E com isso, meus irmãos, minha irmã começaram a descobrir muitas traições do Pedro. E a gente sempre morou em cidade pequena. Então, na minha cidade, tudo corria muito rápido. Todo mundo conhecia a gente na minha cidade. Tenho que falar. Se os seus pais, sua família não gosta de um relacionamento seu, é de se checar, sabe? Eu sei que você não pode viver a sua vida em função dos seus pais, né? Você não pode viver a sua vida, né, esperando a aprovação deles pra tudo. Mas, assim, é de se pensar, tipo, poxa vida, por que as pessoas que eu conto tudo deste meu relacionamento não estão gostando? Poxa vida, por que as pessoas que mais sabem sobre esse relacionamento e mais convivem comigo estão achando que não é um relacionamento bom pra mim, sabe?
Puxa vida, é de se pensar, sabe? É de se pensar que muitas vezes não é paranoia e chatice deles. Tem vezes que sim, tem vezes que não. Mas na maioria das vezes não é. Ainda mais se você é menor de idade. Então tudo chegava nos meus irmãos e na minha família. E com isso, meus irmãos começaram a se revoltar e brigar comigo e brigar com meu pai, e a gente decidiu sair de casa. Com isso que nós decidimos sair de casa, meu pai e minha mãe começaram ali com um processo de guarda, pra ver quem ficaria com a minha guarda, e no final quem acabou ganhando foi a minha mãe. Então eu tive que retornar pra minha casa, e o meu pai continuou residindo na casa que ele estava. Com isso, quando eu voltei pra minha casa, eu decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro. A gente vê que ela era uma pessoa menor de idade, processo de guarda. Não pega a guarda de uma criança de 18 anos na cara, né? Que eu não ia conseguir ter um relacionamento com ele, Tenso. porque ninguém da minha família, além do meu pai, apoiava o nosso relacionamento. E como eu era uma menina de menor, eles conseguiam me controlar muito. Então, com isso, nós terminamos o nosso relacionamento e o Pedro continuou tendo uma amizade muito forte com o meu pai. Gente, quando eu digo muito forte, é muito forte mesmo. Eu tenho 2 irmãs que são do primeiro casamento do meu pai, e ele continuava indo na casa das minhas irmãs, usava o carro do meu pai pra sair. Quando eu tive uma conversa com o Pedro, foi no primeiro dia que eu voltei pra casa e eu tive uma conversa com o Pedro sobre a gente terminar o nosso relacionamento. Ele não quis aceitar, e até aí tudo bem. Uns dias depois disso, eu comecei a sair, comer, sair fazer essas coisas normais que com ele eu nunca fiz. Comecei a sair e... Até aí tudo bem não, amiga. Ai, você terminou, você que tá me vendo aí. Você terminou seu relacionamento, a pessoa não quer aceitar, ela não tem que aceitar porcaria nenhuma. Tá bom? Relacionamento são 2 pessoas. Quando um não quer, 2 não brigam. Então, quando um não quer, 2 não se relaciona. Você não tem que aceitar nada não, parceirinho. Terminou. Ah, já tá me irritando. Ele não gostava disso, então ele me ligava falando que se soubesse onde eu tô, ele ia chegar quebrando tudo, que soubesse que eu tava com alguém, ele ia chegar batendo na pessoa, ele começou a me ameaçar. E assim, começou a se tornar um inferno na minha vida, porque eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça pra lidar com uma coisa dessa, eu era uma menina que não tinha começado a viver nada da vida, eu tava começando a viver naquele momento, então eu era muito manipulável. Até que meio que eu ignorava, continuava seguindo minha vida, porque como ninguém apoiava, eu achei que realmente tinha algum problema ali, né? Até o momento que a gente voltou a ficar, e ele tava usando o carro do meu pai pra sair, né? Ele usava o carro do meu pai. E uma menina da minha cidade postou foto dentro do carro do meu pai. Gente, até... Pelo amor de Deus. Ai, se eu te ver com um homem, vou sair quebrando tudo, vou matar ele. Chama a polícia? Isso é uma pessoa maluca? Maluca? A pessoa que acha que tem a posse sobre você. Primeiro que não são as palavras de ninguém. Pô, segue sua vida. Ai, pelo amor de Deus. Me irrita demais. Aí tudo bem, né? Porque ele tinha um acordo com meu pai dele usar o carro, então tudo certo. Mas essa menina encontrou com a minha irmã em uma tabacaria da cidade onde a gente morava e falou atrocidades da minha família. E esse não foi o maior problema. O maior problema foi que ela falou atrocidades da minha família na frente de todo mundo que tava lá, zombou da cara da minha irmã, debochou da cara da minha irmã. E graças ao Pedro, porque ela tava zombando da minha cara, porque ela tava andando no carro do meu pai, ela tava usando as coisas do meu pai, da minha família, e estava com o Pedro. Com isso, gente, pra mim ali já foi humilhante demais. A cidade inteira sabia do que tava acontecendo, sabia que ele usava o carro da minha família pra fazer esse tipo de coisa, então eu tava me sentindo totalmente humilhada. Uma coisa estranha. Pra todo mundo. O que teu pai vai emprestar o carro pro teu ex? Segunda coisa péssima. Teu ex tá falando mal da sua família pra essa menina que ele deve estar ficando, sei lá. E você vai voltar, porque a história não acabou ainda. A gente tem 11 minutos de vídeo, a gente tá no minuto 3. O que mais vai acontecer além de você cortar esse cara da tua vida? E talvez o seu pai também. Que também não tá ajudando nessa história aqui. Não tá ajudando. Muito com meu pai. E eu acabei descobrindo que ele trouxe essa menina na casa da minha avó. E apresentou essa menina pra minha avó. Tudo bem, esse episódio da menina passou. E a gente não ficava, tipo assim, às vezes a gente se via. Porque, querendo ou não, eu era dependente emocional. Eu era uma menina que não tinha cabeça nenhuma. Então... eu não sei o que passava pela minha cabeça, de verdade. E aí, a gente ia ficando assim, às vezes, e tava tudo certo. Até que chegou o ano novo, se eu não me engano. E a minha mãe tinha alugado um apartamento. E que esse cara tá apresentando o menino pra tua avó? Ele não é da tua família. Aquilo que porcaria é essa? É coisa de maluco, família de maluco. O que tá acontecendo, meu Deus? Na praia. E eu, minha irmã e minha mãe fomos pra esse apartamento na praia. Minha mãe e meu pai estavam meio brigados, assim. Então foi só eu, minha mãe e minha irmã. A gente tava lá, já fazia uns dias, e teve uma briga no apartamento vizinho, que deu até tiro, deu polícia, deu tudo. E eu liguei pro meu pai, pedindo pro meu pai ir me buscar pra eu passar o final do ano na casa dele. Até aí tudo bem, meu pai e minha mãe conversaram e decidiram passar o final do ano juntos também. Com isso, o meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe, porque a minha irmã ia passar com os amigos dela. Então meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe. E quando eu abri o porta-malas do carro do meu pai pra guardar a minha mala, adivinha quem tava lá? Sim, gente, o Pedro estava no porta-malas do carro. Isso a gente tava brigados, tá? A gente tinha tido uma briga ali por causa dessa menina que eu falei. E eu não estava falando com ele. E simplesmente ele achou que era uma boa ideia, né? Ele e meu pai acharam que era uma boa ideia. E ele passou o final do ano comigo. Então, eu fiquei brava na hora, não conversei com ele. E a gente foi pra casa de praia do meu pai. Com isso, gente, daí a gente voltou a ficar. Porque ele Primeiro, de novo. Por que teu pai tá levando teu ex pra te buscar?
Por quê? Por que essa proximidade? Essa proximidade é maluca. Levou o cara no porta-mala. Oh, surpresa! O cara que tá te ameaçando, minha filha. Um beijo pra você. Por quê? Eu não tô entendendo por quê. Eu não tô entendendo. Não tá fazendo sinal. Que isso, cara? Eu acho que a gente ficou uns 2 meses na praia. E a gente voltou a ficar porque, gente, sei lá, o menino tava ali. Eu, querendo ou não, gostava muito dele. Eu gostava ainda muito dele. Ele tinha sido meu primeiro namorado. Então era uma pessoa que só de eu ver, meu Deus do céu, já acabava muito. E tudo certo. A gente ali na praia, e daí a gente voltou pra Curitiba. Quando a gente chegou na frente da minha casa, na minha cidade, essa menina que eu contei pra vocês começou a ligar pro Pedro. E aí a gente já discutiu, deu um rolo. Mas enfim, isso a gente tava com o carro do meu pai, tá bom? Sempre com o carro do meu pai. E daí acabou que eu deixei pra lá e a gente... Nessa época a gente não ficou mais. Depois disso passou algum tempo e eu voltei a ficar com o Pedro de novo. E foi aí que começou o primeiro problema. Isso acho que foi no começo de 2024. Porque assim, gente, o meu pai, ele ia embora para o Canadá. Então o Pedro ficava na minha casa, normal, a gente ficava juntos, igual qualquer namoro normal. Namoro porque... O primeiro problema, já contei uns 4, uns 5, até tipo, na metade do vídeo, já contei 5 problemas, é o primeiro problema. E amor é cego. Deve dar um soco numa velha, porque se as outras coisas não era problema e agora é o problema, e ele já tinha te traído várias vezes antes. Isso, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele conversava, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele ficava, de, tipo, coisa dele sair 11 horas da minha casa e meia-noite na casa de outra, às vezes eu pegava essas coisas assim. Mas a justificativa é que a gente não tinha assumido nada ainda. Então até aí tudo bem, a gente começou a ficar mais sério e o meu pai foi embora pro Canadá. Com isso que o meu pai foi embora pro Canadá, meu irmão, minha mãe e a minha outra irmã não deixaram mais o Pedro ficar na minha casa porque eles realmente não suportavam o Pedro de saber das coisas que ele fazia comigo. E gente, era uma coisa muito complicada, eu era uma menina muito nova, eu não quero citar a minha idade aqui porque eu acho que é uma coisa meio pesada, mas eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça, ele sabia manipular do jeitinho certo, mas enfim. E aí expulsaram ele lá e ele veio morar na casa da minha avó. Então, ai, eu vou bater palma aqui, ó. Seu irmão, pra sua irmã e pra sua mãe, parabéns pra eles, viu? Porque eu também acho que não ia suportar esse cara. E aí, realmente, a gente, tipo assim, firmou o nosso relacionamento novamente. Eu estudava, então, na época, tipo assim, eu passava de segunda a sexta na minha casa e de sexta a segunda aqui na casa da minha avó com ele. Continuando, foi aí que começou o inferno na minha vida. Foi quando o Pedro veio morar na casa da minha avó. De primeira instância, ele tinha sido despedido do serviço de coletor de lixo porque ele pegou, acho que era caliça, sei lá, era um negócio que não podia pegar lá. E daí ele decidiu começar a vender pod. Nessa época a gente tava ficando e ele chegou... Por que ele foi morar na casa da sua avó? De novo, por quê? Porque esse macho não tem família, não? Esse macho não tem um lugar pra morar, não? Não tem uma kitnet aí? Ele não trabalha? Ó, nessa época que ele trabalhava de coletor de lixo, eu era amiga de uma namorada de um menino que trabalhava com ele. E ele me mostrou o vídeo dele com meninas no motel me traindo. Falava que estava de madrugada coletando lixo. Continuar nesse relacionamento, porque ela era... Ai, tadinha. Foi curto, eu não consigo nem falar, eu não te dei palavras. Foi pra São Paulo, comprou pod, chegou em Curitiba pra vender. Nisso, gente, eu ajudei ele a vender, a gente criou um Instagram, vendeu todos os pods dele. Enfim, ajudei ele a vender tudo. Ele e um amigo dele lá. E aí, depois disso, ele decidiu começar a vender. Se foi em 2024, não podia não, mas tudo bem, né? Era meio que contra a lei, né? Tava fazendo uma coisa meio ilegal, né? Mas perto do que ele tá fazendo aqui. Rosas. Ele achou lá onde comprava, tudo certo, e começou a vender rosas. Ele começou a vender rosa pra um menino, e daí, com isso, tipo, ele foi pegando habilidade e decidiu começar a vender sozinho. Teve até um dia que eu tinha uma melhor amiga, ela sempre tava comigo, ela sempre tava aqui na casa da minha avó, e a gente foi no parque, gente. Ai, meu Deus. A gente foi no parque, e esse menino que ele trabalhou pra ele tava lá, e ele não gostou que ele tava vendendo rosa sozinho, e eles saíram no soco, mas tudo bem. E aí, gente, quando esse menino começou a vender rosa, que começou o meu inferno. Porque assim, ele saía ali, tipo, umas 6 horas da tarde de casa, no caso da casa da minha avó, e voltava, tipo, 2, 3, 4, 5 da manhã. Teve uma vez, gente, que ele chegou em casa 10 horas da manhã, e sempre... Não começou o seu inferno ainda, garoto? Pelo amor de Deus. Você já recebeu vídeo, foto, pô, um jornal assim de olha quantas vezes ele te traiu essa semana quando falou que tava coletando lixo. Um cara extremamente instável, porque brigou com o outro, com o outro doido lá, porque um tava vendendo rosa. E aí agora começa o seu inferno? Agora? Pelo amor de Deus, não tem um pouquinho de senso de urgência. Eu só não julgo mais do que eu tô julgando porque ela era muito nova. Quer falar a idade dela. Mas ela era muito nova, então quando a gente é novinho mesmo, a gente é cabecinha voada. A gente é, meu Deus do céu, esse amor que eu estou vivendo vai ser o último amor da minha vida e meu Deus do céu, como que eu vou passar a vida sem ele? Ela devia achar isso, porque pra aguentar um Jurandir desses, por favor, né? Era as rosas, era que ele tinha que vender nas baladas e lá. Gente, e eu não era uma namorada, tipo, que ficava em cima dele ou essas coisas, tipo, eu nem ligava. A única vez mesmo que eu fiquei chateada foi essa vez que chegou 10 horas da manhã, pra vocês verem como eu era otário. E aí começou o problema, porque eu sempre tava enfiada na casa da minha avó, por causa dele, e o meu irmão viu ele vendendo rosa. O meu irmão tava numa balada ali na Praça Espanha, e ele viu o Pedro
Porque assim, gente, calma, vou explicar mais rápido. Meu pai tinha 2 carros, tinha um Passat e tinha uma Zafira botada com... Ai, amiga, você era otária mesmo? A vez que você ficou brava foi da vez das rosas das 10 horas da manhã, mas quando ele te traiu, não sei quantas vezes você recebeu o vídeo e você não ficou brava. Amiga, não tem como te defender. tipo, com uma imagem da construtora dele. Então era imperceptível quando você via um carro daquele, você tinha certeza que era o Pedro. E aí com isso, meu irmão viu esse carro, viu o Pedro dentro e viu ele com uma menina dentro do carro também, nitidamente. E contou pra mim, e eu como sempre não acreditei, como sempre questionei o Pedro, como sempre o Pedro deu um jeito de eu me revoltar mais ainda contra a minha família. Nessa época eu já não conversava com a minha irmã, já não conversava com o meu irmão, a única pessoa que conversava era minha mãe e meu pai. E aí, gente, começou meu inferno, porque esse menino começou a vender rosa, ele começou a virar um monstro. Primeiro que ele tinha... O cara foi... É tanto absurdo. O cara foi trair, levou o carro da firma do sogro pra trair. Olha que absurdo. E por que seu pai emprestava o carro dele de serviço pra esse encostado? Meu Deus do céu, eu não estou entendendo. Se eu terminasse um relacionamento, ou se eu continuasse o relacionamento... Gente, meu namorado não pega o carro do meu pai. Por que ele pegaria o carro do meu pai? Por quê? A pergunta que fica é, por que seu pai era tão próximo dele? Mesmo sabendo de tudo isso. ali 2 amigos que vendiam como ele, vendiam pra ele. Eu não vou citar nomes, né, porque, enfim. Mas assim, gente, eles sempre preparavam as rosas aqui na minha casa. Então eles sempre estavam aqui, sempre. Gente, eu juro, ele humilhava esses meninos, ele escrachava esses meninos no último. E esses meninos, inclusive, vendem pra ele até hoje, né, mas tudo bem, também não é problema meu. Ele escrachava esses meninos, porque quando ele começou a trabalhar rosa, ele realmente começou a ganhar dinheiro. Porque, enfim, não vou falar o valor, que também daí não quero prejudicar ninguém. Ele começou a ganhar dinheiro, esses meninos também vendiam pra ele, então ele começou a ganhar dinheiro de casa. Era tipo 1 vez, 2 vezes na semana que ele saía vender mesmo. E, gente, esse menino começou a ficar insuportável. Tipo assim, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ficar insuportável. E foi aí que começou o nosso problema, porque a gente... Ai, pagando bem, que mal tem, né? Deixa os meninos vender. Você tava com ele, e ele mesmo ele te fazendo esse tanto de mal, você tava com ele ainda. Então, pagando bem, que mal tem. A gente realmente terminou nosso relacionamento. E a gente terminou nosso relacionamento no Country Festival de 2024, se eu não me engano. E com isso, a gente terminou, deu um tempo ali, a gente ficou, daí deu mais um tempo, a gente ficou. E tudo certo, gente. A gente ficava às vezes assim. Só que no meio desse rolo todo, ele já tinha me dado altos cacete. Tipo assim, gente, era uma coisa muito... Sabe, eu era muito trouxa, eu era muito nova, eu não entendia nada e eu era otário demais. Mas tudo bem, gente, porque eu perdoava, né? Eu era uma idiota, eu perdoava os cacetes que ele me dava, então tava tudo bem. Sem contar do jeito que ele me tratava, gente. Sempre tinha amigas minhas ou amigos dele, né, junto com a gente aqui em casa. E sério, esse menino me tratava igual. Não é tudo certo, não. Se ex fosse bom, não era ex, era atual. Então, se você terminou um relacionamento, tá ficando com essa pessoa, não faça isso. Se ex fosse bom, era atual. Ok? Porque você não vai ficar com ex. Por favor. Tô falando com você que tá me assistindo. Não fique com ex. Porque se ex fosse bom, era atual. Meu Deus, ele bateu nela. Eu tava me perguntando até em que momento essa história, que seria um monstro, né, pra essa história, porque ele já tava treinando ela, já tava, tipo, fazendo a cabeça dela, ele bateu nela. É difícil, tipo, como são coisas de 2 anos atrás, como você vai pedir pra essa menina provar alguma coisa? Tem como você chegar pra ela e falar assim, ai, por que você não foi na justiça na época? Essa menina de menor de idade, gente, cidade pequena, todo mundo vai saber que você apanhou, e tem uns em cidade pequena que falam ainda que você tá com ele porque você gosta, você tá com ele porque você gosta de apanhar. Você apanhou, ela apanhou também porque ela é muito bocuda. Infelizmente, esse é o pensamento de cidade pequena. Então, muitas vítimas de vários tipos de agressões, às vezes não vão denunciar, porque vai se espalhar pela cidade. Vão acabar sabendo. Lixo. E todo mundo à volta dele também. Até que a gente terminou e daí a gente começou a ficar, igual eu falei pra vocês, e tudo certo. Mas assim, gente, essa imagem de coitado do Pedro não cabe nele. A obra que ele falou que ele começou a trabalhar com 14 anos é mentira. A obra era do meu pai tava construindo um prédio, eu era secretário na época da empresa, e ele trabalhava assim, ó, gente. Ele trabalhava no frigorífico que ele falou, e daí ele trabalhava um pouco na obra do meu pai, porque ele queria, entendeu? Simplesmente isso. E não era aquela coisa de, meu Deus, pesadíssima, sabe? Não era nada demais, ele dava uma ajuda ali pros peões, ele dava uma ajuda ali pro engenheiro e tal, e era isso. Engenheiro não, acho que é... tipo, o chefe da obra, que eu sei seu nome. E até que tudo bem. O almoxarifado da obra, gente, foi que ele teve uma briga com o pai dele, e ele foi morar lá na casa da obra, porque aqui na casa da minha avó ainda tinha gente. Então... Nessa época começamos a obra, ele tinha 19 e não 14. Você já vê que ele era maior. Você tá mentindo, várias pessoas mentem em currículo, né? Acontece, mas você vê, porque ela já trabalhava, ele já conhecia o pai da menina. Quantos anos eles tinham nesse relacionamento? Não sei. Nada, né? No começo do vídeo, porque eu vi. Ele foi morar lá, e eu ficava com ele lá, inclusive, eu dormia com ele lá, a gente ficava lá, enfim. Então, assim, gente, o Pedro, ele é um menino que ele já sofreu na vida, ele já passou necessidade, sim. Mas ele é um menino que, a partir do momento que ele começou a ganhar um pouco de dinheiro com as vendas que ele fala, ele virou uma pessoa extremamente arrogante, extremamente mesmo. Tipo, uma pessoa nojenta de se conviver. Então, quando eu vi aquele discurso dele de obra com 14 anos, morar em almoxarifado, eu fiquei realmente comovida. Porque quem olha, fica morrendo de dó mesmo, mas só quem viveu sabe. Eu também me lembrei aqui, gente, isso na verdade é uma coisa bem pessoal, mas eu vou contar porque eu acho que é muito importante. Teve um momento, nesse ano ainda, em 2025, ano passado, que eu precisei da casa da minha
avó. E ele estava residindo na casa da minha avó ainda com a atual esposa dele. Gente, eu vim até... Eu imagino. Pô, você sabe o jeito que a pessoa é, e aí a pessoa se faz pra uma TV, se faz pra ganhar um público, ser chato, né? Pra você que conviveu com essa pessoa, pra você que viveu um inferno na Terra, que essa pessoa te fez viver um inferno na Terra. Deve ser chatíssimo. Isso é uma merda, você vê essa pessoa conquistando um público, conquistando pessoas, então ele fez isso com você, quer se passar de coitado. Eu vim até a casa da minha avó depois de tanta conversa, tentando que ele saísse da casa da minha avó, porque eu não tinha um lugar pra mim morar, e eu precisava ficar na casa da minha avó, porque era a única casa disponível. Eu vim até aqui, eu tentei conversar, ele tava com a namorada dele dentro do carro, eu falei pra ele, Pedro, eu preciso dessa casa, eu não tenho aonde ficar nesse momento, e eu preciso que você saia da casa da minha avó. Gente, eu falando isso, a esposa dele dando risada dentro do carro, fazendo chacota de que eu precisava de um lugar pra morar, de que eu estava passando necessidade, e ele não quis sair da casa da minha avó. Ele chamou a polícia pra gente, e ele tinha um contrato de aluguel com meu pai, porque assim, gente, aqui na casa da minha avó, tinham inquilinos aqui embaixo, tem a parte de cima e a parte de baixo, tinham inquilinos aqui embaixo, e ele que fez esse contrato com meu pai, porque meu pai tava no Canadá. Então ele tinha esse contrato ali de inquilinos e tal, e daí ele chamou a polícia pra gente e realmente não tinha o que a gente fazer, então a gente foi embora. Então assim, gente, depois de um tempo a gente viu um vídeo dele, dos funcionários dele, dos amigos dele, não lembro, sei que a minha irmã entrou em uma discussão com a namorada dele, e eu vou deixar os prints aqui que eu achei mais fácil. E foi bem feio, gente, eu acho que eu nunca passei por uma situação tão humilhante na minha vida, tipo assim, um ex-namorado meu conseguir me expulsar da minha própria casa, sabe? E até meio contraditório, porque uns meses atrás ele deu uma entrevista, um moço que entrevista as pessoas aqui em Curitiba, falando que ele ganhava 20 mil por mês, que ele nunca voltaria pro CLT, que ele tinha 2 carros, que ele tinha uma casa aqui em Curitiba, no caso, a do meu pai, e uma casa na praia, no caso, a do meu pai também, que fica em Penha, Santa Catarina. Então, quando eu vi aquela história de moço bonzinho e menino sofrido, gente, na hora eu não dei importância, mas depois eu fiquei pensando, nossa, será que é justo ele comprar, assim, uma história que não tem nada a ver com ele e enganar todo mundo? Quem quiser, eu vou deixar aqui, vou tentar deixar, na verdade, o link do vídeo. É só jogar no TikTok que vocês vão ver o vídeo que ele fala que ele ganha 20 mil por mês. E é isso, gente, eu só tô dando um pouquinho do que eu passei com essa benção, entendeu? Vou deixar também umas fotos pra não dizer que eu tô mentindo, que eu tive um relacionamento com ele. E é isso. Não quero prejudicar ninguém, mas também não acho certo um crápula desse passando por anjinho pro Brasil inteiro. Uma coisa, um adendo. Gente fodida também pode ferrar com sua vida. Porque a pessoa passou um perrengue na vida dela, ou a pessoa passou de... Quer dizer que ela vai ser uma pessoa boa. Filha da... Vai ferrar com você mentalmente. Pros outros quer se passar de coitado. Existe muito isso. E eu acho engraçado quando gente babaca tá fazendo merda e vira pra você e fala, a vida cobra. A vida vai te cobrar. Cobrar do quê? A Mona não fez nada. E falando as coisas da casa da avó dela. Eu também quero que a corna aumente bastante os chifres dela, que eu estava... No começo eu estava com você, corninha. Eu estava com a mãozinha na sua, que eu segurando sua mão. Mas agora... vai ter que rifar o teu chifre. Não. Eu não acredito nessas coisas, não. Mais um vídeo bem curtinho, falando das coisas que ela não tinha deixado esclarecido. Será que teremos mais absurdos? Não sei, vamos ver agora comigo. Então vamos lá, gente. Esse vídeo aqui vai ser um esclarecedor de fatos que eu não citei no meu antigo vídeo. Primeiro, quando o Pedro chegou na minha família, minha irmã e meu pai não estavam com uma relação muito boa, não estavam se dando bem. E o Pedro começou a se aproveitar disso pra se aproximar do meu pai, porque meu pai sempre gostou muito da minha irmã. E ele fazia muita discórdia, fazia muita picuinha, inventava muita coisa pro meu pai, que a minha irmã não fazia, que a minha irmã nunca fez. E assim a minha irmã já começou saindo de casa. Depois disso, meu irmão também saiu de casa, porque, gente, ali numa altura que o Pedro já tinha conseguido, assim, um lugar na família, ele já se recusava a sair da minha casa. Ele não queria sair da minha casa. Meus irmãos, meus amigos iam até a minha casa pra tirar ele da minha casa e ele não queria sair. Houve uma denúncia no Conselho Tutelar sobre o meu relacionamento com o Pedro. Houve uma denúncia... Que poder esse cara tem? Chama a polícia. Ai, mas chamaram, né, a polícia. Eles tinham contrato de inquilino. Cara, muito absurdo. Às vezes parece até um pouco parasitário, sabe, supostamente. Cara, não é da família e ele se apossou da sua vida. Ele começou primeiro com o teu pai, no Discord, na sua família, e depois foi pra você. Eles abriram ali um caso, né, sobre isso, e o conselheiro chegou a falar comigo, com os meus irmãos, com a minha cunhada da época, com todo mundo ali que convivia no meu meio. E daí, após um tempo, a gente foi descobrir que quem fez essa denúncia foi a minha própria mãe, e ela não fez uma denúncia de fato. Ela pediu pro conselheiro e dar esse susto, né, no Pedro, pra ver se ele conseguia se afastar da minha família, mas também não deu muito certo, não mudou muita coisa. Então assim, quando eu terminei meu relacionamento com o Pedro, eu já citei que ele usava um carro plotado da empresa do meu pai, e ele pegou esse carro e fez... Tinha conselho tutelar. Quantos anos essa menina tinha? Conselho tutelar e lá. Quantos anos a garota tinha? Deixa no ar. Fez mais de 40 multas quando ele descobriu que a minha mãe que tinha feito aquela denúncia sobre ele. Eu citei pouca coisa no vídeo até, coisa de eu escutar. Mais de 40 multas. Nossa, a pessoa deve ter perdido a carteira. Meu Deus do céu. Quando ele saía as nossas intimidades, coisas íntimas minhas, coisa que você não se expõe, coisa que só cabe a quem tá dentro do relacionamento, no caso do casal. E ele saía expondo pra todo mundo, sem dó nem piedade. Uma dúvida de vocês também era se ele saiu da casa da minha avó depois que eu vim aqui e etc. E sim, gente, ele saiu porque senão a gente falou que ia entrar com uma ordem de despejo contra ele e a esposa dele. E assim, eles saíram da casa. Era coisa do tipo dele sair falando que o meu pai traía minha mãe, que o meu pai tinha diversas mulheres, justamente pra ridicularizar a minha família perante a todo mundo da minha cidade.
Não sei se vocês chegaram a ver a entrevista ao vivo. Mas quem tinha diversas mulheres era ele. Olha como as coisas são. Uma pessoa mentirosa pega coisas da vida dela, coisas que ela sente e fala pros outros pra tentar te diminuir. Que o meu pai tinha diversas mulheres, justamente pra ridicularizar a minha família perante a todo mundo da minha cidade. Não sei se vocês chegaram a ver a entrevista ao vivo que eu fiz com o Léo Dias, mas na entrevista ele cita também que diversas pessoas da cidade onde eu morava e onde ele morava também, que era Colombo, estavam pedindo pra não acreditarem nele, que eu tava falando a verdade, que todo mundo sabia de tudo, que era uma vergonheira mesmo. Eu comecei a receber um monte de relatos depois que eu postei esse vídeo. Recebi relato de uma menina que ele teve um relacionamento e uma semana após ele terminar com essa menina, ela pegou o vídeo dele com a mãe. Tranquila com a mãe dela. Não tá coitado não, tá coitado não. Meu Deus, só piora, só piora, só piora. Teve outra menina também que ele teve relação e ele gravou essa relação e mandou pro pai dessa menina. Ou seja, gente, eu não tô me vitimizando, eu não tô querendo fama, eu só tô expondo uma pessoa que mostra uma falsa personalidade pra vocês. É só isso. Se vocês entrassem no Instagram da vida, mas isso não quer dizer que lá atrás eu sabia e que eu deveria me comportar igual uma adulta. Também, enquanto eu estava no meu relacionamento com ele, chegavam amigas minhas me contando que viam ele vendendo na Praça da 15, aqui em Curitiba, não sei quem conhece, mas isso foi o que chegou em mim. Não sei afirmar se é verdade, não sei afirmar se é mentira. Sei que sempre chegava isso em mim, que ele vendia... Meu Deus, ele vendia droga. Meu Deus, essas flores de 20 mil reais. Tá vindo. Falava que era flores. Isso foi o que começou a chegar em mim quando ele começou, né, a falar que vendia rosas. Depois desse período que eu comecei a ver realmente... Então, esse vídeo já está muito longo. O cara fez um inferno na vida dela. Vendia as flores, né? Essas flores. E ainda... Cara, ele apossou de uma família e sugou até o último centavo do que ele podia daquela família. Eu não tô falando de dinheiro, tô falando de... Sugou até a última, até a última vida dessa... E essas pessoas, né? Ainda bem que ela tem coragem de vir falar. E deve ser um porre mesmo. Uma pessoa que fez tanta coisa ruim, ver elas pagando de coitada em rede nacional. Você vê ela... Ai, não, eu sou uma pessoa muito humilde, sou uma pessoa muito boa, não sei o que. Em rede nacional. Deve ser uma merda. Mas foi mais um vídeo. Curta, comente o que você achou dessa fofoquinha. E muito obrigada, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.